A NBCTA 200, que fala dos objetivos gerais da auditoria independente e a condução da auditoria em conformidade com as normas de auditoria, apresenta vários temas e com seus objetivos respectivos significados. Diante do exposto, analise as afirmativas e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Então, na primeira, a gente tem o seguinte: informação contábil histórica. A informação expressa em termos financeiros em relação a uma entidade específica, derivada principalmente do sistema contábil da entidade, a respeito de eventos econômicos ocorridos em períodos passados, ou de condições ou circunstâncias em determinada data no passado. Se a gente for analisar esse item, né, ele fala de informação contábil histórica, termos financeiros, sim, né? A contabilidade é expressa em termos financeiros, a entidade específica e também eventos econômicos ocorridos em períodos passados, legal, circunstâncias econômicas também em determinada data no passado. Então, ela é uma informação verdadeira, né? Não parece aí nada assim muito distorcido. E aí, se a gente coloca ela como verdadeira, é bacana, porque só tem, se você analisar, a letra a letra B como a primeira como verdadeira, o que já ajuda bastante. Aí vamos analisar a segunda, né? Só para a gente confirmar realmente se dá para a gente ficar só com a B. Ceticismo profissional. Aplicação do treinamento, conhecimento e experiências relevantes dentro do contexto fornecido pelas normas de auditoria, contábeis e éticas na tomada de decisões informadas a respeito dos cursos de ações apropriadas nas circunstâncias do trabalho de auditoria. E aí, esse item ele está de acordo com a NBCTA 200, claro, o item 13. Né? Só que ele fala de treinamento, conhecimento, experiência. E não, ceticismo não é isso, né? Ceticismo é uma questão de você duvidar de alguma coisa, de você entender que existe algum erro, fraude, de você criticar uma informação. Então, realmente, se a gente seguir nessa linha da letra B, que a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, a informação está falsa. Aí vamos dar uma olhadinha na seguinte: administração. Pessoa ou organização com a responsabilidade de supervisionar de forma geral a direção estratégica da entidade e obrigações relacionadas com a responsabilidade. Pessoa ou organização com a responsabilidade de supervisionar de forma geral a direção estratégica da entidade e obrigações relacionadas com a responsabilidade da entidade. Isso inclui a supervisão geral do processo de relatório financeiro. Para algumas entidades, os responsáveis pela governança podem incluir empregados da administração, por exemplo, membros executivos do conselho de governança de uma entidade do setor privado ou público, ou ainda sócio-diretor. Só que se a gente analisar o item 13 da NBCTA 200, a gente vai ter o seguinte texto: a administração é a pessoa com responsabilidade executiva pela condução das operações da entidade. Para algumas entidades no Brasil, a administração inclui algum ou todos os responsáveis pela governança, e aí a gente vai ter membros executivos de um conselho de governança ou sócio-diretor, e não como ele coloca ali empregados da administração e membros executivos do conselho de governança. Ele coloca um texto bem distorcido. E aí ele coloca, né, a última como verdadeira, nesse item B: distorção. Diferença entre o valor, a classificação, a apresentação ou divulgação de uma demonstração contábil relatada e o valor, a classificação e a apresentação ou a divulgação que é exigida para que o item esteja de acordo com a estrutura do relatório financeiro aplicável, ou seja, a demonstração, a regra que é aplicável àquela determinada demonstração. As distorções podem originar-se de erro ou fraude, ou seja, intencional ou não. Quando o auditor expressa uma opinião sobre as demonstrações contábeis, se elas foram apresentadas adequadamente em todos os aspectos relevantes, as distorções também incluem os ajustes de valor, classificação, apresentação ou divulgação no julgamento do auditor, e são necessários para que as demonstrações contábeis estejam apresentadas adequadamente em todos os aspectos relevantes. Então, é verdadeira. E aí a gente observa que realmente a gente fica com a resposta letra B. Você vai marcar aí letra B e fechamos aí a nossa questão.